travessias e maratonas aquáticas. Esse é o nosso assunto de hoje. Prepare seu fôlego. Conversar com Igor de Souza, um atleta cheio de histórias malucas para contar. Ele é nadador, mas o negócio dele não é piscina. Igor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Carol. Olha, eu posso te apresentar contando dos inúmeros títulos nacionais e internacionais da sua carreira. Mas eu acho que o que mais vale de tudo isso são as histórias consequentes dessas provas. Eu gostaria que você começasse contando pra gente como é nadar da França até a Inglaterra e depois voltar na famosa travessia do Canal da Mancha. Bom, esse seria meu último grande desafio. Todo nadador de maratonas aquáticas, especialmente nadadores como eu, que disputavam o circuito mundial, tem o objetivo de pelo menos uma vez tentar o Canal da Mancha. O Canal da Mancha seria o Everest para a maratona aquática, né? Uhum. E eu acabei fazendo a primeira vez em 96, cruzei o canal. Tive a gratificação até de ganhar, é uma competição, eu acabei vencendo essa prova. Mas acho que como todo nadador, não todo atleta que acaba entrando em esporte de aventura, não deixa de ser maratona esporte de aventura, você busca mais adrenalina, maiores desafios. E eu resolvi fazer, como eu já sabia que dois nadadores já tinham feito ida e volta, e eu resolvi tentar também ida e volta em 97. E foi toda uma preparação, um medo, né? O medo não é nem, existe o risco de vida e tudo mais, mas eu nunca tive o medo da morte, né? A gente tem medo do insucesso. Acho que todo esportista tem medo. O Armstrong, o ciclista, ele tem uma frase que eu utilizo bastante, né? A dor é passageira, né? O abandono de uma prova é eterno. Então você sempre tem esse medo, né, como atleta. Mas foi algo que eu me preparei muito. O resultado foi acima do esperado, porque eu fui o único de todos que conseguiram fazer ida e volta. Eu fui o único atleta que voltou mais rápido do que foi. Eu fiz em 9 horas e 31 a ida, 9 horas e 2 a volta. E melhor ainda ganhei como os 2 melhores tempos. Esses 2 tempos foram os 2 melhores tempos do ano. Eu acabei ganhando novamente uma competição, um recorde que eu não imaginava que ia ocorrer em 97. Então foi uma satisfação pessoal, mas por incrível que pareça, muitos me perguntam, não foi minha prova mais difícil. E qual é a maior dificuldade dessa travessia? Porque poucos atletas conseguem terminar a prova. São 10%, menos 10% dos atletas conseguem cruzar. Ida e volta é menos de 1% dos atletas que tentaram, né? Eu acho que nos últimos anos, como eu falei, em 97, nós estamos falando de 11 anos da época que eu fiz, acho que só mais um atleta conseguiu fazer ida e volta. É difícil, porque o principal é o frio, tá? Dores musculares, você tem correntes muito fortes. E o fator psicológico. Você vai nadar a noite inteira, isso não tem jeito, né? Ou você vai pegar no começo a noite inteira, ou na volta a noite inteira. Então tem todos esses fatores. Então é uma combinação de N fatores, N circunstâncias que vão te minando. Então depende muito, principalmente, do trabalho psicológico. Back on the bully when cats used to harmonize like yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yo. Feel real good, wave your hands in the air and lick 2 shots in the atmosphere. O pessoal da Editora Esfera me procurou há 3 anos atrás. Eles queriam organizar uma prova no Guarujá e eu cuido de praticamente todas as provas do Brasil, e principalmente de São Paulo, né? E já teve inúmeras provas no Guarujá e eu, particularmente, minha família tinha casa aqui na região. E eu dei ideia, o que a gente faz na Barra do Saí, expliquei que aqui é bem protegido e é um lugar muito bonito. Eu faço triatlon, mas é a primeira vez que eu vou fazer uma travessia. Primeira prova, então espero chegar desse lado aqui sem morrer de frio. E é uma delícia essa confraternização das pessoas aqui na prova. A gente faz triatlon. Então, no triatlon a gente usa roupa. Então, é para fazer mais como um treino para o triatlon do que para uma competição mesmo de natação.
bacana, deu pra aproveitar bem, não cansou tanto e deu pra administrar, foi boa a prova. Bom, valeu a diversão aí, final de ano, vamos curtir o solzinho aí. Também cansou muito, né? Tem essa. Sem palavras. Ano que vem estaremos aqui novamente. Beijo, comunicado. Beijo, beijo, beijo. Valeu. 2.100 atletas esse ano. Então é um recorde, né? 2.100 atletas. Eu acredito que ela está substituindo a famosa prova a Travessia dos Fortes no Rio de Janeiro, que não existe mais, que chegou a 4.000 atletas. Então é um sucesso, né? É um sucesso. Eu sei de muita gente que tentou fazer inscrição posteriormente e não conseguiu, mas a procura é muito grande. A sua primeira travessia foi aos 7 anos de idade, é isso? Foi aqui mesmo na represa Vinix. Era uma famosa prova chamada São Paulo a Nado. E ela era, assim, comparada com a São Silvestre. Saía no jornal, tinha uma cobertura, o resultado. Vinham atletas estrangeiros, inclusive os atletas olímpicos. Eu tenho até uma foto com o John Kinsella, foi um atleta nadador 1.500 americano que ganhou a prova aqui. Ele tinha 2,6 metros. Bom, se hoje eu já não sou alto, imagine com 7 anos. Então, acho que eu pegava no joelho dele. E eu acabei ganhando na minha categoria, né? Mas foi meu primeiro grande desafio, foi aos 7 anos. E como é a preparação antes da prova, assim? Dizem que tem que passar óleo no corpo. Ah, tá. Antes da competição. Isso. Olha, depende muito da característica de cada prova, né? Eu sempre recomendo para os atletas passarem vaselina, tá? Vaselina, principalmente embaixo das axilas e entre as pernas, tá? Somente no mar. Isso fundamental, porque você acaba assando muito, né? E agora, quando a prova é muito fria, quando a água é muito fria, a gente chama uma mistura que é conhecida como Channel Grease, inclusive esse nome é por causa do Canal da Mancha. Você pode fazer em qualquer farmácia de manipulação, que você pega, sei lá, vai pedir 1 quilo dessa pasta, são 500 gramas de lanolina, 500 gramas de vaselina. Faz uma maçaroca lá, marrom fedida, só que ela fica muito presa no corpo, né? Então ela te ajuda um pouquinho a segurar a temperatura. E aí é sempre recomendado colocar no rim, aqui atrás, porque o rim é o nosso controle de temperatura, né? Se o rim começa a entrar em hipotermia, todo o corpo entra. Então você passa uma camada grossa que ela fica presa. E no peitoral, principalmente dos homens, porque a gente tem menos gordura do que as mulheres, né? Para se colocar esse tipo de trabalho. Fora isso, é só treinar mesmo, é trabalho psicológico que vai passar frio. Porque não pode usar roupa de borracha, né? Não, pelas competições oficiais não. Existem as competições de triatlo, alguns torneios em que eles liberam a roupa de borracha, mas as competições oficiais não. Existe hoje uma roupa que é um macaquinho, né? Mas não é de neoprene, em que você pode utilizar nas provas do circuito da FINA. Mas, por exemplo, o Canal da Mancha, os ingleses são muito mais centrados, eles só deixam você usar uma touca e uma sunga. Eles deixam bem específico, você não pode usar nem 2 toucas. Nossa. Porque um dos desafios do Canal da Mancha é justamente aguentar o frio e poder cruzar o canal. Vim parar nas travessias, na maratona aquática, meio que por acaso. Um amigo lá da Academia Biorritmo, Almiro Marchetti, me convidou para uma provinha lá em Garatá. Aquela confusão, aquele cardume de gente de todas as idades, de 8 a 80 anos. Realmente foi um universo fantástico. Aí comecei a me interessar. Fui na segunda prova, sempre provinhas de 1 quilômetro. Depois ela foi ficando desinteressante, 1 quilômetro, fui para a de 3. Aí eu conheci o Igor de Souza, que hoje é o tricampeão mundial de águas abertas, a maior autoridade na área do Canal da Mancha. Eu convidei ele para ser meu técnico, para fazer a grande travessia da minha vida, que foi cruzar o Canal da Mancha. Para realizar o Canal da Mancha foram preparativos muito intensos que o Igor me puxou. Uma média de 75 quilômetros semanais, quando eu cheguei no ápice. Tudo isso para se preparar. Depois eu entendi mais tarde, a ideia do Igor era preparar psicologicamente. Então fazer o Canal da Mancha, eu estava tão bem preparado que eu podia fazer até 20 horas. Eu acho que quem faz o Canal da Mancha, independente do tempo, porque as condições climáticas às vezes são favoráveis, outras não, depende muito do preparo físico, né? E isso eu me sinto muito bem preparado. Um abraço. Até mais. Você já se deparou com tubarão, orca, foca, até um camelo morto, a gente estava conversando, né? Verdade. Em alguma dessas situações, você se encontrou em perigo? Olha,
talvez no Mediterrâneo, quando teve uma prova que sai da ilha de Capri e chega na cidade de Nápoles, o pelotão da frente era eu mais 3 ou 4 nadadores e se aproximou um tubarão. Nem sei qual era o tipo de tubarão, mas ele se aproximou, no nosso caso, que nós estávamos muito próximos, nadadores, uma questão de menos de 10 metros, era um tubarão grande, porque o Mediterrâneo é muito transparente, você conseguia ver. E aí os carabinieri, que era a polícia italiana, decidiu fuzilar o tubarão, né? Simplesmente o mataram. O meu irmão, inclusive, que estava no barco, estava meio desesperado, queria que eu saísse da água, alguma coisa assim, quando ele se aproximou muito. Mas você está tão concentrado na competição, que é aquela cena, só sai se o outro sai, sabe? E ninguém saiu, sabe? Nós até diminuímos o risco, nós nos aproximamos, inclusive nadando, mas ninguém acabou saindo da água. E, infelizmente, aí foi uma decisão da... Eu falo infelizmente porque às vezes o tubarão nem seria nos atacar, mas ele acabou sendo morto pelos carabinieri por decisão deles lá. Então, assim, de perigo, talvez tenha sido esse, né? Não de susto. Eu já tomei outros sustos maiores, que na verdade não foram perigos, mas foi susto porque você não está preparado. Então qual foi a situação mais complicada que você já se meteu? Olha, foi uma engraçada, foi em Mar del Plata, uma prova de 25 quilômetros, em que a cada meia hora mais ou menos você para se alimentar, tem um barco do lado, eles te dão um copinho com carboidrato. E no momento que eu parei, que eu levantei a cabeça para pegar, uma foca, mas na minha cara, quase me beijando, dá aquela baforada, levanta a cabeça para respirar, aquela baforada. Eu caberrei tanto e quase saí andando. Aí assustou. A pior é que ela assustou mais do que eu, porque ela pulou de novo e saiu nadando. Mas eu tomei aquele susto. Você não imagina o que é, né? Então, meu pulso subiu a 1000, né? Mas foi a única situação mais assustadora que eu tive, mas assim, por um susto, não pelo perigo. Não teve perigo nenhum, porque a pobre da bichinha lá também saiu correndo, porque com o meu berro ela saiu correndo mais do que eu.